Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta. Nosso destaque agora é mercado de café. Uma semana um pouco mais tranquila, apresentou certa volatilidade, mas o mercado encerra aí com variação, com queda técnica em Nova York, subindo um pouquinho em Londres, mas hoje a gente convidou o Fernando Maximiliano, analista de mercado da StoneX. Fernando, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao NA. Olá, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Fernando, vamos começar hoje falando Bolsa de Londres, Conilon? Tem bastante coisa acontecendo aí para esse mercado. A gente conversava um pouquinho antes de entrar no ar, você me falou algumas informações aí que é importante o produtor saber. O que você traz de novidade para a gente hoje? Olha, quando a gente fala de Conilon, eu acho que o principal movimento que nós notamos nas últimas semanas, Virginia, foi a inversão dos diferenciais do preço de café robusto aqui no Brasil com relação à bolsa de referência lá em Londres. Os diferenciais são basicamente a diferença entre o preço na praça brasileira com o mercado de referência, que nesse caso é a bolsa de Londres. O que aconteceu é que no Brasil está se pagando mais do que o preço que está sendo cotado na bolsa. O mercado brasileiro hoje está pagando mais de $200 no mercado físico, o valor está acima do valor cotado na bolsa, e isso é resultado de uma demanda forte que a gente está vendo aqui no Brasil para a variedade do Robusta. E até interessante a gente elencar, é um cenário totalmente diferente do que nós vimos no ano passado. Ano passado, por exemplo, a gente tinha uma oferta muito boa de café Robusta, aí a gente tinha também toda essa questão que fez com que os diferenciais ficassem negativos durante aquele período, e isso favoreceu as exportações. E esse não é o caso desse segundo semestre de 2021, Virginia. Fernando, demanda Brasil pagando mais aqui. Isso tem alguma coisa a ver com essa crise que a gente está vendo na cafeicultura, esse problema que a gente tem climático que impacta o arábica e a indústria precisa de mais Conilon para suprir essa necessidade? Como é que a gente justifica esse pagar mais aqui no Brasil? Exatamente, Virgínia. O que acontece é que o importante é até lembrar, pessoal, o Brasil, eu costumo dizer que o Brasil faz o seu dever de casa no ponto de vista do consumo. Então, o Brasil, além de ser o maior produtor de café do mundo, ele é o segundo maior consumidor, tem aí um dos níveis mais elevados de consumo per capita. Isso quer dizer que nós temos uma indústria muito forte aqui no Brasil que está aí ligada a todo esse mercado de café. Então, o que acontece agora nesse momento é que, com essa alta forte do café arábica, que vem resultado da questão da geada, resultado da bienalidade negativa, do clima seco, enfim, de vários fatores, essa elevação no preço do arábica está fazendo com que as empresas, as indústrias, busquem usar mais o café robusta para tentar compensar essa alta no preço. E isso justifica essa forte demanda para o café robusta aqui no Brasil. Fernando, diante de tudo isso, a gente pode esperar aí uma redução nos embarques do Conilon? Sim. Esse café deve ficar aqui? Caso esse cenário se mantenha, né, Virginia, esse diferencial positivo aqui no Brasil, a gente espera, sim, que os volumes de exportação sejam menores, sejam inferiores. Esse cenário já aconteceu no Brasil antes, tá? Lá em 2014, 2015, quando a gente teve a seca do Robusta, houve uma restrição muito forte da oferta, o que fez com que o café Robusta aqui no mercado nacional tivesse um diferencial positivo muito grande, e naquele momento as exportações foram quase zero. Então, caso esses diferenciais se mantenham nesses níveis, a expectativa é de que aconteça uma redução bem importante aí nas exportações da variedade Robusta. E, Fernando, é claro que a gente falar de café Conilon e não mencionar o Vietnã é meio complicado, porque a gente sabe que é o maior produtor de café tipo Conilon, está passando por dificuldade. Quais são as atualizações que você tem quando a gente fala em Vietnã, Fernando? Bom, no Vietnã, se a gente considerar até esse aspecto dos diferenciais, o Vietnã é a origem que está sendo mais competitiva neste momento. Então, os diferenciais lá no mercado doméstico estão no campo negativo, ou seja, o valor inferior ao valor comercializado na Bolsa de Londres, mas tem uma questão muito complicada que está acontecendo no Vietnã. Primeiro que o Vietnã já está sofrendo com problemas logísticos desde o início da pandemia. Então, ele teve dificuldades de exportação da safra desse último ano que foi colhida, e a colheita terminou em janeiro, teve problemas, e nesse momento
um novo surto dessa variante Delta da Covid-19, provocou aí justificou, né, um lockdown lá no Vietnã, e isso está causando outro problema aí que está ligado também ao transporte e à logística, Virgínia. E, Fernando, quando a gente tem essa questão acontecendo no Vietnã, o Vietnã ele já está com um problema para embarcar há muito tempo, como você muito bem lembrou. Esse café do Brasil menos competitivo, como é que deve ficar? E, aparentemente, pelo menos os últimos números, mostram que o consumo lá fora ele continua grande, a gente tem a retomada e a abertura, a vacinação avançando. Como é que deve ficar isso? Isso força a consumir os estoques que existem lá fora, mas quem que deve suprir essa necessidade? Como que a gente consegue fazer esse balanço? Então, esse é realmente um aspecto que tem justificado, né, os preços de café nos patamares que a gente tem visto, porque existe muita incerteza com relação a esse ponto. Primeiro, que, como você disse, essa questão da reabertura, ela mostra a recuperação do consumo que foi impactado pela pandemia da Covid, e claro, a gente entra em um ano de penalidade negativa no Brasil, e uma situação que foi agravada pela seca no final de 2020 e pela seca no primeiro semestre deste ano para as regiões de Arábica, tá? Importante ressaltar aqui que as regiões de Robusta no Brasil não tiveram problemas severos de seca, esse é um problema que está acometendo as regiões de Arábica, e aí esse contexto todo ele tem preocupado os agentes e justificado essa tendência positiva do mercado de café de forma geral, Virgínia. Falando um pouquinho agora de café arábica, Fernando, a incerteza é ainda maior, né? A gente já vem essa seca prolongada há um ano, mais ou menos, você fala isso aqui pra gente, que precisa esperar para ver o que vai acontecer, mas a gente teve as 3 geadas no mês de julho, o cenário muito certo, colheita terminando ainda, avançando para o final, e o mercado essa semana um pouco mais tranquilo. Quando a gente fala em Bolsa de Nova York, café tipo arábica, o que a gente pode esperar dessas negociações? Como é que você tem avaliado aí esse comecinho de mês? Bom, o mercado de arábica ele seguiu de certa forma lateral por conta da questão do clima. Claro que existem muitas incertezas de forma geral, a gente sabe que o ano safra 21-22 é um ano negativo, né? Existem várias estimativas que vão desde 3 até 10 milhões de sacas de déficit de várias entidades, de várias organizações, mas de qualquer forma é um consenso que é um ano com binariedade com um déficit negativo. A gente teve a geada, também gerou muita volatilidade, como a gente viu também, e existem incertezas ligadas à geada também. Algumas estimativas vão de 2 até 10 milhões de sacas de perdas para o potencial 22, 23, então isso aí continua no radar, mas neste momento os agentes estão de olho no clima aqui no Brasil para a questão da florada. Estamos prestes aí à abertura da florada. Se a gente ter uma chuva aí nesse mês de setembro, vai abrir a primeira florada do Arábica, né? Principalmente na região aí sul de Minas, Cerrado, Mogiana, que são regiões importantes produtoras. E aí, essas incertezas com relação à chuva é que tem deixado o mercado lateral. O mercado está esperando aí para ver o que vai acontecer com o clima, Virgínia. Então a gente deve continuar observando o café arábica nesses patamares de preço, Fernanda. É claro que tem as outras variáveis que mexem bastante, lá em Nova York, tem dólar, tem a pandemia, a variante Delta, mas quando a gente fala em fundamento para o mercado de café, a gente deve continuar observando essa condição até pelo menos a gente entender como é que de fato vai ser o clima esse ano? No ponto de vista fundamental, Virgínia, aí existe uma perspectiva positiva, porque além de todos esses fatores que eu já elenquei aqui, tem a questão da logística global, que é um problema que está acontecendo aí por conta, resultado da pandemia, e acontece bem no segundo semestre, onde a gente tem exportação brasileira, já no final do segundo semestre, exportação colombiana, que ganha mais força, né, devido à colheita por lá. Então, esse cenário todo de preocupação, isso também justifica, no ponto de vista fundamental, um cenário mais positivo. Importante lembrar também, Virgínia, que os modelos do NOAA apontam para a ocorrência de laninha. E esse laninha, no final do ano, pode estar associado, né, existe a expectativa que ele traga excesso de chuvas para a Colômbia, para a Ásia, e aí são momentos em que Colômbia vai estar colhendo e Vietnã também vai estar colhendo. Então, isso também são pontos de alerta. E quando a gente fala em mercado físico para o café arábica, como é que tá, Fernanda? Subiu bastante, o mercado parece que encontrou um novo patamar de preço ali, recuou um pouquinho, mas não tanto. Como é que você tem avaliado esses últimos dias?
Bom, como eu comentei, o mercado de robusta ele segue mais forte por conta daquele aspecto da questão da demanda mais forte por robusta, e o mercado de arábica, devido a essa questão da relação da exportação do arábica mais forte, né? Ele segue com uma correlação boa com Nova York, é por isso que a gente vê aí uma movimentação bem próxima do que acontece em Nova York. Claro, né, Virgínia, que tem que colocar nessa conta aí o dólar. Então, inclusive, o dólar nessas últimas semanas, né, ele recuou um pouco, né? Então, isso aí é um outro aspecto que a gente tem que monitorar, mas aí existe essa expectativa de uma manutenção dessa correlação com Nova York. O produtor segue cauteloso, Fernando, ainda esperando o que vai acontecer? Está participando menos no mercado? Como é que tem sido? O mercado esse ano é um mercado já naturalmente mais tranquilo, né? Porque a gente tem uma produção menor, mas também existe toda essa apreensão, essa preocupação por parte do produtor que está esperando o que vai acontecer com essa movimentação que é realmente bastante volátil, que são os preços de café. Fernando, eu agradeço a sua disponibilidade, sua participação. Você sabe que é sempre muito bem-vinda. A StoneX é muito bem-vinda aqui no Notícias Agrícolas. Até a próxima. Eu que agradeço o convite, sigo à disposição. Portanto, essa foi a nossa conversa com o Fernando Maximiliano, analista de mercado da StoneX Brasil, que trouxe para a gente aí um panorama do que vem acontecendo no mercado de café. Mercado mais tranquilo, sem muitas novidades. O Fernando trouxe que a tendência é a gente continuar vendo esses preços nos patamares atuais lá fora, até pelo menos a chegada da chuva no final desse mês, começo de outubro, para a gente entender aquilo que a gente vem falando todos os dias aqui no Notícias Agrícolas, para a gente entender qual que vai ser o impacto dessa seca prolongada e dos 3 episódios de geadas no último mês de julho para a produção do ano que vem. A gente já pensa, já acende um alerta aí no radar também para 2023, para as outras anos, para a gente entender como é que vai ser o impacto dessa condição climática tão adversa na produção de café. Bom, vou ficando por aqui, mas nossa programação continua já. A gente está de volta. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.